Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dicas do Lipe. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o teorema fundamental da álgebra. Na prática, é uma reescrita da divisão polinomial para poder transformar numa equação, numa estrutura de equação. Beleza? Na verdade vai ser o de identidade, mas depois a gente conversa sobre isso. Vamos dar continuidade aqui então. Lembrando que na aula passada, no vídeo anterior, né, no caso, a gente olhou para essa estrutura numa divisão polinomial. Você tem um polinômio dividido pelo divisor, vai dar um resto e vai dar um quociente. O que acontece é que a gente pode, assim como na aritmética, nos números, escrever uma equação a partir disso. A gente pode dizer que o P de x é igual a Q de x vezes D de x. Eu vou botar o D na frente, por costume mesmo. Divisor vezes quociente, somado com o resto. Só que isso aqui é para ser uma identidade, então isso vai acontecer para absolutamente todo x real. Entenda, eu não estou querendo achar para que x's essa igualdade é válida, não. Eu estou dizendo que isso vale para absolutamente todos os x's reais. É uma identidade, em outras palavras, como a gente falou lá na nossa primeira aula, beleza? Só que tem duas características muito importantes da gente observar dessa expressão. Uma sobre o resto, outra sobre o grau dessa expressão como um todo. Tranquilo? Vai ser o seguinte. Vou botar aqui a primeira, aqui eu vou botar a segunda. A primeira é que quando você faz um produto de polinômios, especificamente ali divisor vezes quociente, eu quero enfatizar o seguinte: o grau do produto é a soma dos graus dos polinômios que você usou na multiplicação. A gente viu isso no primeiro vídeo, só que eu não tinha comentado naquele momento ainda. Repara só, eu tinha um cara de grau 3 multiplicado por um cara de grau 1. Bom, um cara de grau 3 vezes um cara de grau 1 significa que o maior expoente que aparece no primeiro é 3 e o maior expoente que aparece no segundo é 1. Quando você multiplica esses termos dominantes, é claro que se eu pego os maiores na hora de multiplicar, eu vou cair no maior expoente possível do produto. Tu não repete a base soma os expoentes? Tanto que ficou x à quarta. O grau do produto ficou 4. Entende? Então, o que eu estou falando aqui para você é que no produto, o grau do produto é a soma dos graus dos fatores que você usou. Se fosse uma soma ou uma subtração, aí depende. O grau seria, no máximo, o maior dos graus utilizados. Aqui, no caso, o maior dos graus utilizados foi 4. No máximo, seria 4. O grau 4 poderia ter cortado, poderia ficar um grau menor. Tu não teria como garantir nada, tranquilo? Mas no produto tu pode garantir jurando de dedinho. Lembrando que uma jura de dedinho é maior do que muita jura de amor por aí. Pois bem, a gente vai dizer então que o grau do polinômio é necessariamente a soma do grau do divisor com o grau do quociente. Felipe, mas o resto não vai afetar não? Jovem, se o resto afetar, é porque tu não terminou a conta. Entenda, a segunda característica é que o grau do resto necessariamente é menor, estritamente menor, não pode nem ser igual, do que o grau do divisor. Igual a gente faz em números, né? Quando você faz uma divisão, a gente pegou esse exemplo já da outra vez, o resto não pode ser maior nem igual ao divisor, porque se for, é sinal que a gente não terminou a conta, que a gente deveria terminar essa divisão, que a gente não dividiu o suficiente, em outras palavras. Beleza? Então essas duas características são muito importantes quando a gente pensa no teorema fundamental da álgebra. Só que assim, se você só olha para essa expressão a troco de nada, tu perde um pouco a utilidade dela. Ela tem duas utilidades aqui, tranquilo? Primeira utilidade, num problema que não me dê todos os coeficientes, para tu fazer efetivamente a divisão, você pode usar o método dos coeficientes a determinar, que a gente comentou já na 2 aulas atrás, na nossa primeira aula mesmo, que seria o seguinte: você escreve quem é o P, você faz a conta do D e do Q que foram dados para você, escreve quem seria o resto, e aí você vai desenvolvendo, tranquilo? Normalmente a gente usa coeficientes a determinar especificamente com o resto. Vou te dar um exemplo na próxima aula, a gente vai resolver uma questãozinha maneira sobre isso. Mas por agora, eu quero te passar uma ideia. Essa ideia a gente vai usar na próxima aula,
falando de teorema do resto. E aí, na sequência, a gente vai fazer uma questãozinha relacionada. Tranquilo? Então, ideia aqui. Questão essa que é muito clássica, tá? Já apareceu em todos os nossos concursos, desde todos eles. SpaceX, IME, EFON já apareceu também, tá? A AFA já usou essa ideia que a gente vai ver aqui. Enfim. Seja R minúsculo, no caso, uma raiz qualquer do divisor. Observe que eu não estou garantindo grau, não estou garantindo nada. Eventualmente, na próxima aula, quando o grau for 1, a gente vai falar do teorema do resto. Beleza? Mas não é isso que a gente está falando agora, não. A gente está dentro do teorema fundamental da álgebra. Qualquer grau do divisor, eu só estou supondo que Rzinho é uma raiz desse divisor. A gente vai ter o seguinte. Se a gente jogar x igual a Rzinho, lembrando que a igualdade aqui é válida para todo x real, então eu posso jogar o x que eu quiser, inclusive esse Rzinho. A gente vai ter P de Rzinho igual a D de Rzinho vezes Q de Rzinho mais Rzão de Rzinho. Só que, por hipótese, Rzinho é raiz do D. Gente, o que significa um número ser raiz de uma função? Não importa qual a função. Quer dizer que a imagem desse número vai ser zero através dessa função. Então, o D de Rzinho é zero, pô. Mas zero vezes qualquer coisa vai continuar sendo zero. Então, você sempre tem como verdade que o P de R é o Rzão desse mesmo R. Guarda essa informação que a gente vai usá-la num contexto muito maneirinho, que geralmente vocês acabam não prestando atenção porque vocês não veem isso acontecendo. Então guarda essa ideia, no próximo vídeo a gente vai desenvolver o teorema do resto e aplicar essa ideia de maneira genérica. Beleza? Vamos lá.